Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 dicas para você acumular os seus primeiros 50 mil reais. A grande verdade é que depois que você chega nos seus primeiros 100 mil reais, tudo fica mais fácil por conta do efeito de juros compostos. Mas 100 mil reais para quem tá começando agora pode ser um degrau muito distante. Por isso eu vou mostrar nesse vídeo algumas dicas para você inicialmente chegar nos seus 50 mil reais e posteriormente nos seus primeiros 100 mil reais. Mas primeiramente vamos entender um pouco de como funciona o efeito de juros compostos na prática. Então aqui nós temos uma tabela, um gráfico aqui, uma planilha com capital inicial, investimento mensal, taxa de juros anual, que é o quanto você vai ter de rentabilidade em cima do seu dinheiro investido, e aqui o prazo em meses, que seria o prazo desse investimento, o prazo que esse dinheiro vai estar investido. Vamos considerar então que você tenha uma sobra financeira de 500 reais por mês para investir. Nesse caso, 500 reais todos os meses sendo investidos a uma taxa de juros anual de 12%, supondo que você consiga essa rentabilidade de forma líquida pelo prazo de 10 anos, que seria 120 meses, você teria um valor resultante de 110 mil reais. Vamos reduzir esse prazo para entender o seguinte. Nesse caso aqui, em 10 anos, foi 110 mil reais. Se a gente coloca a metade do prazo, que seria 5 anos, foi 40 mil reais. Foi menos da metade. Então, em 5 anos, você teria acumulado 40 mil reais e, mantendo o mesmo valor investido mensalmente, você iria, no dobro do tempo, ter mais do que o dobro de resultado. Se a gente dobra esse prazo aqui para 240 meses, que seria o prazo de 20 anos, você sai de 110 mil para 455 mil reais. Isso é o que nós chamamos de efeito de juros compostos, é juros sobre juros. E se a gente levasse aqui por um prazo considerável aqui de 30 anos, 360 meses, sairia de 400 mil reais para 1,5 milhão de reais. E no prazo de 420 meses, 35 anos, 2,7 milhões de reais. O que você pode perceber aqui é que existe uma curva exponencial, um crescimento que não é linear do seu dinheiro quando você tem um certo valor. Por isso que depois que você chega nos primeiros 50 mil, os próximos 50 mil reais, chegando ali nos 100 mil reais, é bem mais rápido. E depois dos 100 mil reais é bem mais rápido novamente, os próximos 100 mil reais e assim sucessivamente. A cada valor que você tem a mais, é mais rápido você chegar no dobro desse valor. Inclusive, um dos maiores investidores de todos os tempos, Charlie Munger, que infelizmente faleceu recentemente, tem uma frase que diz o seguinte: os primeiros 100 mil são uma droga, é muito difícil de você alcançar, mas você precisa alcançar esse patamar. Não interessa o que você precisa fazer, se vai andar a pé e não vai comer nada que não foi comprado com cupom de desconto. Encontre uma forma de colocar as suas mãos em 100 mil, depois você pode tirar o pé um pouco do acelerador. Quando ele falou isso, ele se referiu a 100 mil dólares, mas porque ele mora em outro lugar. Nós que moramos no Brasil temos que falar em reais. Mas para chegar nos primeiros 100 mil reais, você precisa passar pelos primeiros 50 mil reais. E é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo. 5 dicas úteis para você que deseja juntar os seus primeiros 50 mil reais. E o fato é que você precisa fazer o que for preciso para chegar nesse patamar. Talvez você opte por não ter carro mesmo podendo comprar um carro. Talvez você opte por andar de bicicleta, andar de ônibus, pegar metrô, fazer o que for necessário para conseguir economizar dinheiro e assim chegar nos seus primeiros 50 mil reais, eventualmente nos primeiros 100 mil reais e assim sucessivamente. Talvez você opte por fazer marmitas ao invés de comer fora. Eu não sei o que você vai fazer o que você quiser fazer, mas eu fiz o que era necessário quando chegou a minha hora de realmente fazer o que era preciso para chegar nesse patamar. Eu levei um bom tempo para acumular os primeiros 50 mil reais, um tempo menor do que esse tempo inicial para acumular mais 50 mil, chegando nos primeiros 100 mil, um tempo menor para chegar nos 200 mil do que para chegar nos 100 mil e assim sucessivamente, porque existe o efeito de juros sobre juros. Então o próprio dinheiro que você acumulou acaba te dando um empurrão na hora de você dobrar o valor que você já acumulou. Então o próprio valor que você já tem investido, que você já tem de patrimônio, ajuda você a chegar no dobro desse valor mais rápido. Ou seja, dos 100 mil para os 200 mil é muito mais rápido do que do 0 para os 100 mil. E é um fato que você que está me assistindo com certeza já viu ao longo da sua vida vários 50 mil reais passando pelas suas mãos de formas diferentes e em períodos diferentes. Talvez não 50 mil de uma vez, mas você já viu muito dinheiro passar pela sua mão. E é bem provável que você já teria 50 mil reais acumulados ou 100 mil reais acumulados se você tivesse tomado algumas decisões de formas diferentes, se você não tivesse tomado algumas decisões erradas. Por isso aqui no vídeo eu vou mostrar nesse momento 5 dicas extremamente úteis, dicas que eu considero essenciais para você que deseja acumular os seus primeiros 50 mil reais e eventualmente os seus primeiros 100 mil
reais e assim por diante. Mas primeiramente, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E começando então, a primeira dica essencial é para você focar na economia que realmente é relevante. E a grande verdade é que a maioria das pessoas foca em economias burras, onde decisões diferentes teriam gerado resultados muito melhores. Dando um exemplo prático aqui, falando para pessoas que moram sozinho, têm um custo de uma casa mesmo, você geralmente tem 3 gastos que são os gastos mais relevantes dentro de uma família. Você tem um gasto da moradia, alimentação e transporte. Esses 3 gastos compõem geralmente a maior parte dos gastos de uma família. E falando primeiramente da moradia, o máximo que você deve ter da sua renda comprometido pelo aluguel é 30%. Se a sua renda líquida for, por exemplo, de R$5.000 mensais, seu aluguel máximo seria de R$1.500. Mas você pode morar em um lugar mais barato se você encontrar. Se a sua renda for de R$10.000 líquidos, esses 30% daria R$3.000 de aluguel, mas você não precisa morar em um lugar que dê exatamente os 30%. Você pode muito bem economizar dinheiro morando em um lugar mais barato, mesmo tendo essa folga no seu dinheiro, na sua renda, para morar em um lugar mais caro. E nesse exemplo, se você escolhe morar em um lugar que você vai pagar R$2.000 de aluguel ao invés dos R$3.000, veja que você está economizando R$1.000 mensais, que no ano, se nós projetássemos, daria R$12.000 sem fazer nenhum investimento. E se você investisse esse dinheiro, seria mais dinheiro que você teria economizado. Então essa é uma economia relevante. Sem contar que todos os outros gastos geralmente são influenciados pela localização. As academias em um local onde você mora geralmente têm preços diferentes de um outro local. Se é uma periferia, a academia tende a ser mais barata do que, por exemplo, no centro da cidade. E isso não acontece só com academia. Qualquer restaurante, qualquer supermercado, tudo vai seguir com base no preço do metro quadrado. Se o lugar que você mora é um lugar mais caro, tudo vai ser mais caro. Se o lugar que você mora é mais barato, tudo vai ser mais barato em relação ao lugar que tem um metro quadrado mais caro. Então essa é uma economia muito relevante quando você considera realmente economias que valem a pena. Outra economia que é muito relevante é a questão do transporte. E vale a pena você investir um pouco do seu tempo para pesquisar e entender se realmente é necessário você ter aquele gasto de transporte ou não. Nesse caso, se for necessário você ter um carro, por exemplo, que você opte por carros mais baratos, porque aonde uma Ferrari te leva, um Uno também te leva, um Palio também te leva. E dependendo da fase da vida que você tiver, pode até ser mais interessante você nem ter carro. Eu mesmo não tenho carro, eu já tive, mas não tenho há vários anos. E quando eu me casei, eu optei por morar próximo do metrô, porque isso iria facilitar o meu transporte e também na minha esposa para ela ir trabalhar. Além de que eu tenho acesso a ônibus com uma facilidade muito grande no local onde eu moro. Mas isso é uma decisão particular de ter ou não ter um carro, você pode optar por ter uma moto também. E um outro gasto que é bem relevante é a questão da alimentação. E entenda que se alimentar barato não é se alimentar mal. Significa não comer fora e optar por fazer a própria comida. Aqui em casa, por exemplo, eu e minha esposa fazemos comida todo domingo. Geralmente nós fazemos a comida do domingo e também de segunda a sexta. No sábado, geralmente nós comemos fora ou pedimos alguma coisa. Então esses gastos de moradia, transporte, alimentação são os gastos mais relevantes para você realmente colocar uma energia para tentar economizar. Já os gastos pontuais, que são baratos, eles não são gastos muito relevantes e não vão fazer uma grande diferença. Os gastos recorrentes são os mais relevantes para você buscar uma economia e também os gastos altos pontuais, como por exemplo a compra de um imóvel e também a compra de um veículo. E lembre-se que qualquer economia que você fizer mensal de, por exemplo, R$500 vai te dar R$6.000 de diferença positiva no final do ano. Por isso, foque no que é relevante. A segunda dica essencial é você ter cuidado ao entrar em um financiamento imobiliário. Muitas pessoas, geralmente jovens, ao casar, seguem aquela ideia de quem casa quer casa e compram uma casa na primeira oportunidade, simplesmente porque quem casa quer casa. E existem várias formas de você entrar em um financiamento que seria melhor do que se você pagasse aluguel. Mas não são todos os financiamentos que realmente compensam. O ditado mais errado que existe é o quem compra terra não erra. Existem muitas formas de você errar fazendo isso, até mesmo perdendo oportunidades por estar preso naquele lugar já que você financiou e não tem dinheiro para ter um custo de mudança. Sendo que em outro lugar talvez você teria até mais oportunidades. E na maioria das vezes as pessoas jovens que tomam essa decisão de comprar um imóvel na primeira oportunidade, fazendo um financiamento e arcando com uma dívida de 30 anos, fazem isso por pressão familiar. Mas um conselho que eu tenho para você é que se a consequência é sua, a decisão deve ser totalmente sua. Eu particularmente moro de aluguel e estou muito bem com isso, e na fase da vida que eu estou, que a minha esposa está, eu acredito que é super válido nós morarmos de aluguel nesse período. Então a questão de decidir
decidir se você vai financiar um imóvel ou morar de aluguel depende muito mais de um momento financeiro e de conhecimento sobre finanças do que daquele ditado de que quem casa quer casa. Então a grande verdade é que comprar um imóvel depende de vários fatores. Um desses fatores é o conhecimento que você tem a respeito do que você está fazendo, se você tem ou não algum conhecimento sobre educação financeira, e se não tem, aprenda sobre isso e veja se realmente é uma decisão racional que você está tomando ou simplesmente uma decisão emocional. É claro que todas as pessoas querem ter um imóvel próprio e o longo prazo acaba fazendo com que o financiamento compense, nem que seja por uma simples correção de inflação. Mas existe hora para tudo, afinal um sonho realizado na hora errada pode sim se tornar um pesadelo. E se você é uma pessoa, talvez até um jovem, que juntou aí 50 mil, 100 mil reais, dar esse dinheiro de entrada em um imóvel talvez não seja a melhor coisa que você faça nesse momento. E a terceira dica essencial para você juntar aí os seus primeiros 50 mil reais e eventualmente os seus primeiros 100 mil reais e assim por diante é você parar de comprar coisas apenas para mostrar para as outras pessoas. Afinal, isso não gera nenhum benefício para você. Existem pessoas que precisariam trocar de carro e pegar um carro mais barato porque estão passando por alguma dificuldade financeira e não o fazem simplesmente porque pensam o que as outras pessoas vão pensar dela. Só que não fazer isso aumenta a dificuldade que essa pessoa está passando. E a grande verdade é que ninguém se importa com você. As pessoas têm opiniões sobre os outros, mas ninguém verdadeiramente se importa com você além de você e sua família. E para entender como esse pensamento de comprar as coisas para mostrar para os outros é um pensamento raso, você precisa se conhecer, saber quem é você, saber do que você é capaz e qual é o seu papel nesse mundo. Se você entender essas coisas, você vai entender que esse é um pensamento raso e que é desnecessário e mais traz dificuldade para sua vida do que de fato te dá algum benefício. Tem gente que compra carro para mostrar para os outros, tem gente que compra celular para mostrar para os outros, tem gente que faz viagens para mostrar para os outros. Meu celular, por exemplo, é um Samsung S23, que inclusive tem uma câmera melhor do que o iPhone 15 e que nesse caso custa 3 vezes mais. A questão é que existem celulares e celulares e existem benefícios que um celular tem que o outro não tem. O que você precisa pensar na hora de comprar qualquer coisa, até mesmo um celular, é qual é o custo-benefício que esse celular vai trazer para você. Eu trabalho com imagem, eu trabalho com audiovisual, eu precisaria de uma câmera muito boa e nesse quesito o iPhone 15 não me atenderia. Quem me atende é o S23 ou o S24, que seria mais atual. Só que em termos de custo-benefício, o S23 está muito mais barato porque já passou um ano do seu lançamento. Então é uma decisão consciente e racional comprar o S23 ao invés de comprar o iPhone 15, que é muito mais caro. Eu vou ter uma visibilidade social muito melhor, mas não vai me entregar o melhor custo-benefício. E a grande verdade é que a maioria das pessoas, não todas obviamente, que compram um iPhone 15, que compram um iPhone do ano, são pessoas que simplesmente querem se validar no ambiente social e essas pessoas não conhecem a si mesmas. E justamente por isso precisam se validar. Por isso o meu conselho é que você pare de comprar as coisas para mostrar para as outras pessoas que você pode comprar ou simplesmente para mostrar para os outros que você tem aquela coisa. Afinal, isso está gerando prejuízos para você. A quarta dica essencial é você aprender a lidar com o seu dinheiro e também aprender a investir. Afinal, se você não aprender a cuidar do seu dinheiro, se você não aprender a investir, o seu dinheiro vai só diminuir. Se você só juntar dinheiro, você vai no mínimo perder para a inflação. Então o seu poder de compra será corroído ao longo do tempo. E existem várias formas de você aprender a investir. Você pode aprender a investir gratuitamente por meio da internet. Existem milhares e milhares de vídeos aqui no YouTube que você pode aprender. No meu canal mesmo tem centenas de vídeos para você aprender a investir e tudo isso de graça. Mas se você quiser encurtar esse caminho, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e aprenda a investir comigo no meu treinamento completo de educação financeira matéria-prima do investidor. Nesse treinamento eu te ensino a criar uma carteira de investimentos global com ativos do mundo inteiro e se protegendo de qualquer crise. Lembrando que as vagas para o meu treinamento estão abertas nesse momento de gravação do vídeo, mas irão permanecer abertas por um período limitado. Posteriormente, você poderá clicar nesse mesmo link e fazer a sua inscrição para a próxima turma. E agora eu vou falar da quinta dica essencial, mas lembrando que na verdade nós teremos uma dica bônus além dessa quinta dica. Então a quinta dica é: seja paranoico. Isso pode até parecer engraçado, mas você precisa ser realmente paranoico para manter o seu patrimônio. Sempre imaginando que coisas podem dar errado, coisas podem acontecer e não sair conforme você planejou. Por exemplo, você pode muito bem perder o seu emprego e assim ficar sem renda. Você pode ter um problema de saúde e ficar incapacitado durante bastante tempo ou até permanentemente. Ou então alguém da sua família pode ter um problema e vir a precisar da sua ajuda financeira. A verdade é que existem muitos fatores que podem fazer com que o cenário mude completamente. E você precisa muito bem estar atento a essas coisas. Então não é porque você juntou 50 mil reais ou 100 mil reais ou
ou 500 mil reais, e você realmente pode se dar ao luxo de parar de trabalhar ou se dar ao luxo de parar de correr atrás das coisas. E agora a dica bônus, que seria a sexta dica, é você manter um estilo de vida simples. Essa daqui é uma dica para você ter uma manutenção melhor do seu patrimônio construído e um crescimento contínuo do seu dinheiro. Seria então você manter a sua humildade, ser quem você é mesmo depois de ter feito muito dinheiro. E não confunda uma vida simples com uma vida de escassez, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ponto aqui é que se você não manter a sua humildade, não manter a sua vida simples, você provavelmente vai escalar os seus gastos juntamente com a sua renda, caso você consiga aumentar a sua renda. Então a ideia é que você aumente a sua renda, mas mantenha um estilo de vida simples para que a sobra financeira entre o que você ganha e o que você gasta seja cada vez maior. E assim você atinja mais rápido os seus objetivos financeiros. Você pode usufruir do seu dinheiro, você pode se presentear, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser. Porque humildade e escassez são coisas diferentes, vida simples e escassez são coisas diferentes. E eu, mesmo tendo avançado bastante na minha independência financeira, continuo com o mesmo estilo de vida simples de antes. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, ando de bicicleta para todo lado, tudo isso porque é o estilo de vida que eu gosto. E nesse caso não existe motivo para deixar de fazer essas coisas. Basicamente eu sou a mesma pessoa de antes. A diferença é que agora eu tenho muito mais possibilidades, já que eu tenho mais recursos do que antes. E basicamente essas foram as 5 dicas, mais uma dica bônus, para você que deseja acumular os seus primeiros 50 mil reais e depois os seus primeiros 100 mil reais. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.